curso e às 10h30 a palestra pública. E no dia 19 de novembro teremos mais um seminário sobre saúde e doença, perispírito, saúde e doença. As inscrições já estão abertas no site, no Facebook, tem os contatos e as informações para se inscrever. Antes de passar a prece e a palavra para o nosso irmão, confrade, que irá fazer a palestra, iremos fazer uma leitura de harmonização do livro Pão Nosso, do Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, o trabalhador divino. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. Quem disse isso foi João Batista e está no Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 17. Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado de o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O percussor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele, de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós, que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sobre o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. João Batista. Para a nossa reflexão, trabalhadores que nos dizemos da cristianidade, né, que nós estamos falando num evento espírita, mas os cristãos têm esse dever de seguir as mensagens que o Divino Mestre nos deixou. Vamos fazer uma prece para iniciar as nossas atividades. Quem se sentir à vontade, feche os olhos para nos acompanhar em pensamento. Agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade que nos concedesse de estarmos aqui, plenos, lúcidos, em busca do conhecimento que nos possibilitará acertar mais, errar menos, lembrando dos ensinamentos do querido Mestre, Jesus Cristo. Que Ele esteja presente em nossos corações, em nossas orações, que seus divinos mensageiros nos auxiliem, ampliem a nossa percepção, para que consigamos receber a mensagem desta noite
e que, por sua vez, o irmão Paulo seja inspirado e intuído e nos apresente o fruto dos seus estudos para nossas reflexões desta noite. Obrigado, Senhor. Que assim seja. Paulo, por gentileza, a palavra é toda sua. Boa palestra. Obrigado. Não está funcionando. Ótima noite a todos. Abençoada oportunidade de aprendizado, de estudo e de compartilhar. Rogamos que a espiritualidade amiga nos ampare, nos intue, nos inspirando para que possamos absorver, cada qual à sua maneira, os conhecimentos desta noite, nos transformando sob a orientação da mensagem do querido Mestre Jesus. Algumas são carinhosas, outras são generosas, mas também há aquelas que são duras, firmes, indiferentes, algumas próximas, algumas distantes, algumas estão sempre ali, outras quase sempre ausentes. Algumas se sacrificam muito, outras se doam muito pouco. Seja qual for o tipo da sua mãe, nenhum de nós estaria aqui, seja qual for o tipo das nossas mães, nenhum de nós estaria aqui se não fosse por elas. Bem ou mal, presentes ou ausentes, como quer que as interpretemos, que as vejamos, se não fossem elas, nós não estaríamos vivos e encarnados, participando, por exemplo, dessa atividade e compartilhando informações. Sim, estamos falando das nossas mães. Porque muitas das mães, independentemente da sua personalidade, fizeram a opção de não permitir o nascimento de seus filhos. Mas as nossas mães, de nós que estamos aqui conversando nesta noite, permitiram que nós estivéssemos aqui. Será que foi simples? Será que foi fácil? Porque temos sempre nas nossas mães um modelo, um exemplo a ser perseguido, nos esquecendo, muitas das vezes, de que elas também não são perfeitas. São espíritos, assim como nós. E como aprendemos com a doutrina espírita, neste presente momento, nossas mães são nossas mães. A diferença está aqui na transitoriedade desses papéis, ora mãe, ora filho, o amor de mãe, uma vez vivenciado. Esse sim é eterno, esse não se desfaz com a morte do corpo físico, mesmo em sucessivas encarnações. Nesta noite nós vamos conversar um pouco justamente sobre essa relação. Nós achamos que sabemos, as mães de modo geral, eu tive uma gravidez tranquila, eu tive uma gravidez tumultuada, eu tive uma gravidez que eu não podia sair da cama por recomendação médica, eu enjoava muito, eu não enjoava nada, eu sentia muitas dores, eu não sentia dor alguma. O parto foi um espetáculo, uma tranquilidade. O parto foi terrível, com muita dor e sofrimento. Já aprendemos também com a doutrina espírita que não existe o acaso. E como veremos nestes breves momentos, nesta noite, essas dores, esses sofrimentos, esses enjoos, essas doenças aparentes, esse sofrimento necessário, muitas das vezes, não vem ao acaso. Vamos tentar entender um pouco mais então como mãe e filho interagem durante a gravidez. Segundo Emmanuel, na obra intitulada Mãe, a maternidade é a plenitude do coração feminino que norteia o progresso. Interessante porque o grifo é nosso, plenitude do coração feminino, da alma feminina. Concepção, gravidez, parto e devoção afetiva representam estações difíceis e belas de um ministério divino. Novamente, o grifo é nosso, estações difíceis e belas. Já nos traz a constatação de uma realidade. A maternidade, nessas circunstâncias, concepção, gravidez, parto e devoção afetiva durante e após o nascimento, nos trazem dias difíceis, mas também dias belíssimos. Por que será, não? A maternidade é exercida desde os primeiros dias da humanidade. Sem ela, não seria possível reencarnar. Sob a supervisão, no nosso caso dos seres humanos, amorosa de espíritos sábios e benevolentes, que sempre inspiraram e protegeram
e assistiram o sentimento materno dentro das necessidades e das lutas evolutivas. A personalidade feminina, então, evoluiu no exercício da maternidade. Os Espíritos nos explicam isso porque a cada nova oportunidade de encarnar como mulher e de gerar um filho e permitir que esse filho nasça, que ele encarne, a mulher vai amadurecendo o sentimento próprio da maternidade. Ou seja, uma não é igual à outra. Os sentimentos, o aprendizado não se repete, ao contrário, ele é crescente. Nada surgiu, por acaso, na organização perispiritual e na personalidade feminina, nem mesmo o automatismo da organização física foi ganho pronto de Deus. Tudo é uma conquista. A formação do corpinho do bebê, dirigida, apontada, conduzida pela interação do espírito com o perispírito do bebê, com o novo corpo que está em formação no ventre materno, nada acontece ao acaso, ainda que essa conexão magnética se dê de forma quase que automática, uma vez iniciado o processo. Tudo foi adquirido através da lei de evolução, no espaço e no tempo, pela repetição infinita, crescente das experiências, várias e várias encarnações, aprendendo a gerar aquele filho de uma forma e de outra, como veremos em seguida, que foram sedimentando-se na organização espiritual do espírito acentuadamente feminino. A mãe, portanto, vai aprendendo, vivenciando de forma distinta cada nova oportunidade de gerar um filho. A ciência humana pesquisou, analisou, desvendou quase todos os fenômenos relacionados à reprodução. Hoje nós estudamos, vemos nos livros de ciência, nos filmes, em fontes diversas de consulta, muitas informações sobre a gestação, a reprodução, etc. A ciência estudou as características, as funções e cargas biogenéticas dos elementos genésicos femininos e masculinos, a fecundação, concepção, formação do embrião, do desenvolvimento do feto, sintomas fisiológicos, psicológicos da mulher durante o período da gravidez e nos momentos do serviço do parto, visando, no seu mais amplo domínio, melhor garantir a vida da mamãe e a saúde daquele bebê que vai nascer, do nascituro. Apesar de seus enormes conhecimentos, a ciência, esses conhecimentos tão úteis e benéficos e sempre crescentes, em virtude do avanço vertiginoso das investigações científicas, ainda está lidando no terreno dos efeitos. Ou seja, a ciência compreende aquilo que pode constatar como consequência. Aí está um bebê com saúde ou sem saúde, consequências, circunstâncias, mas ainda não percebe que junto àquele corpinho frágil, perecível, existe um espírito, comandante absoluto do corpo, que é o principal responsável por todos os fenômenos, ações e reações que são observáveis. Ou seja, de forma correta, a ciência dos homens, que repetimos, é tão perfeita quanto nós somos, ou seja, é o que nós temos de melhor, mas ainda com muitas limitações e suscetível a mudanças, ela vai percebendo vários detalhes, cada vez mais através da observação, da pesquisa. Entretanto, procura associar todos os efeitos, consequências perceptíveis ao corpo físico, se esquecendo, não considerando, na maioria dos casos, a conexão daquele corpo com o espírito. Para nós entendermos um pouquinho melhor, vamos trazer uma ilustração que vai facilitar muito o nosso entendimento. Vamos ver, nós temos muito que conhecer na área da maternidade, no seu aspecto espiritual, pois todas as atividades automáticas dos nossos corpos são consequências diretas dos recursos inalienáveis que o nosso perispírito, nosso corpo perispiritual, que o comanda. Tudo que nós sentimos, todas as sensações, as manifestações de saúde ou de doença, decorrem dos registros do nosso corpo perispiritual. O corpo espiritual, ou perispírito, melhor dizendo. Esse corpo espiritual é o nosso verdadeiro corpo.
Quando desencarnamos, seguimos nós espíritos com esse corpo espiritual, que leva o registro das nossas experiências, das nossas energias, o nosso acervo de conquistas positivas e negativas, levando consigo as marcas, as impressões do bem que fizemos, do mal que fizemos, do bem que deixamos de fazer, e que nos trarão, pela lei de causa e efeito, na justiça de Deus, oportunidades futuras de resgate e reparação das faltas cometidas. Esse corpo já existia antes do berço e subsistirá após a morte, carregando toda a riqueza do nosso automatismo e a nossa sensibilidade. O instrutor Hilário, no livro Entre a Terra e o Céu, através da comunicação direta do espírito André Luiz, da narrativa de André Luiz, nos apresenta, nos enumera 7 centros vitais. Esses centros vitais ficam localizados no perispírito, ou corpo espiritual. Vamos tentar identificá-los aqui. O centro coronário, o centro frontal, centro laríngeo, centro cardíaco, centro esplênico, centro gástrico e centro genésico. Esses são os 7 principais centros de força. Interessante notar, homens e mulheres somos diferentes na nossa constituição orgânica, obviamente. Mas por que será que esses centros de força, que não ficam nos nossos corpos, mas localizam-se nos nossos perispíritos, no nosso corpo espiritual, no nosso envoltório semimaterial, conforme já descrevemos, por que será que eles se localizam nessa região? Por que será? O espírito, possuindo esses 7 centros de força, vai ter também a conjugação, a sobreposição aos equivalentes nos nossos corpos físicos dos principais terminais nervosos, os nossos grandes entroncamentos de nervos. Esses 7 centros de forças, conjugados com as nossas glândulas endócrinas, de importância fundamental para o funcionamento e sustentação do corpo, pois através deles o espírito gerencia todas as funções, a partir das mais simples. Homens e mulheres somos distintos também na constituição das nossas glândulas endócrinas, aquelas que vão produzir os hormônios, que vão dar toda a sustentabilidade, as condições de saúde e muitas vezes, pela sua deficiência, algumas patologias. Interessante nós confrontando então, o sistema endócrino dos homens é semelhante, mas não igual ao das mulheres, há diferenças, e nós vamos observar, sobrepondo as imagens, que os centros de força, os 7 principais centros de força, ficam sobrepostos, um justaposto ao outro, dos nossos principais comandos endócrinos, as nossas principais glândulas endócrinas. Interessante. E não por acaso, porque é o espírito que comanda o corpo através do perispírito. E essa justaposição, essa sobreposição é que vai permitir a interação entre o espírito, o meio externo, com o seu corpo físico. E vale lembrar, então, que para o nosso estudo, nós vamos destacar aquele centro de força que nos interessa para o tema que estamos estudando nessa noite, que é o centro genésico. E o mesmo espírito Hilário esclarece. O centro genésico, guiando a modelagem de novas formas entre os homens ou o estabelecimento de estímulos criadores com vistas ao trabalho, à associação e à realização entre almas. O que ele está trazendo para a gente? Esse centro genésico, notadamente no corpo feminino, esse centro de força, justaposto ao sistema endócrino feminino, ele vai guiar a modelagem das nossas formas. Por quê? Porque através da fecundação do óvulo com o espermatozoide, nós temos o ovo, a gameta, aquela célula ovo minúscula, invisível aos nossos olhos. E o perispírito, atuando diretamente sobre aquela célula, vai permitir que molécula a molécula, o novo corpinho vá se desenvolvendo com as circunstâncias necessárias à sua jornada evolutiva. Nós sabemos que o espermatozoide ele é magneticamente selecionado pela espiritualidade justamente para que o novo bebê tenha o corpo necessário ao seu progresso.
a manifestar saúde ou doença, característicos físicos, biológicos próprios das suas necessidades evolutivas para aquele momento, para aquela reencarnação. E além dessa modelagem que vai acontecer justamente ali no útero materno, justamente onde está o centro genésico, também, como todos nós sabemos, o centro genésico, tanto masculino quanto feminino, é responsável pelos nossos estímulos criadores. A nossa energia sexual se concentra, se irradia daquele ponto, não apenas para a sexualidade, para a reprodução, mas para todos os nossos sentimentos de criação. Todos os conhecimentos da ciência terrena a respeito, então, da maternidade estão ainda muito distantes da verdadeira causa daqueles fenômenos que nós observamos durante a gravidez, porque não percebe ainda que profunda e atuante no espírito, na vida microscópica está o espírito. O visível é comandado, então, pelo invisível. Para se compreender toda a extensão dos fenômenos da maternidade, e nós vamos destacar alguns deles, é indispensável conhecer-se tanto os que se reproduzem no corpo físico, quanto aqueles que se realizam no campo do espírito. Ou seja, os fenômenos, os efeitos, as circunstâncias da maternidade dizem respeito sim ao que está se passando no corpo, mas também ao que está se passando com o espírito vinculado àquele corpo. André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, nos esclarece: o seio maternal é um vaso anímico de elevado poder magnético ou um molde vivo destinado à fundição e à refundição das formas, ao sopro do Criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Esse vaso atrai a alma sequiosa de renascimento, ou seja, o neném que vai nascer, ele é atraído magneticamente para próximo do útero materno. Reproduzindo-lhe o corpo denso no tempo e no espaço, como a terra engole a semente para doar-lhe nova germinação, consoante os princípios que encerra. Então a espiritualidade nos explica de diversas formas, e aqui André Luiz em especial, que próximo do momento de nascer, o espírito, já estando direcionado a essa nova condição, a reencarnar, ele é aproximado da mãezinha e seu perispírito fica vinculado ao útero materno, ao centro genésico. A maternidade não está a serviço tão somente dos interesses particulares da mãe e do pai. Poxa, vamos ter filhos porque a nossa fazenda precisa, para que eles tomem conta das empresas, porque queremos ter filhos, é bonito para termos festas. Não. No desejo de trazerem uma criança à Terra, porque existe uma determinação divina, uma proteção espiritual superior e um programa particular de progresso na dinâmica de perpetuação da espécie humana. Nós já sabemos que reencarnamos, dada a nossa condição evolutiva, não necessariamente para desfrutarmos de momentos maravilhosos e felizes. Esse seria o ideal. Mas, invariavelmente, como somos portadores de débitos por escolhas equivocadas no passado, em encarnações pretéritas, a generosidade divina nos permite, nos oportuniza nova reencarnação. Muitas das vezes, em verdade, frequentemente, trazemos como filhos não os afetos do passado, ao contrário, os desafetos do passado, a quem não amamos ou a quem não soubermos amar, a quem não respeitamos ou não soubermos respeitar, para que nessa nova oportunidade, quem sabe, o façamos. Deste modo, a mulher é alvo de atenção profunda, paciente, disciplinada e misericórdia da providência divina, para a efetivação dos objetivos universais, de dar aos espíritos uma nova oportunidade de retorno à existência humana, sejam eles endividados e detentores de programas de serviços elevados na Terra. Ou seja, a justiça divina nos permitirá termos filhos com missões nobres ou aqueles endividados em sofrimento, que nos cumpre, com a nobreza da maternidade e da paternidade, contribuir, apontar o bom caminho para que eles e nós possamos crescer.
Quando a mulher conhece melhor os fenômenos espirituais que ocorrem com ela mesma, principalmente durante o período da gravidez, aqui nos diversos, em princípio, 9 meses, nós sabemos que isso é variável, principalmente no período da gravidez, ela vai sentir uma grande necessidade de se elevar espiritualmente, cada vez mais, a fim de se colocar em melhores condições morais e psíquicas e não somente físicas, ou seja, a mamãe, num dado momento, compreendendo essas informações que a doutrina espírita nos traz, ela vai perceber que ela não tem que apenas cuidar do corpo físico, do alimento, evitando certas coisas, melhorando o repouso, mas ela tem que cuidar particularmente das suas vibrações espirituais, da sua conduta moral, porque ela vai receber um espírito reencarnante, seu futuro filho. O período da gravidez, então, é um processo maravilhoso. Ele é lento e progressivo da materialização do espírito para a vida corpórea. Como já mencionamos, nós já sabemos pela ciência espírita que a conexão do espírito ao novo corpo se dá molécula a molécula. O colo materno é, então, um santuário de energias criadoras. Sim, está justamente ali no centro genésico, onde se aloja o espírito sequioso de uma nova encarnação, possibilitando-lhe a formação de um novo corpo que vai lhe garantir a permanência nas múltiplas lições da existência humana. E como é que isso vai acontecer? Também aprendemos com os benfeitores espirituais que, próximo do momento de reencarnar, o espírito passa por o seu corpo espiritual passa por uma miniaturização. Ele vai perder a consciência plena de si, razão pela qual nós, quando tornamos a encarnar, não nos recordamos das vidas existentes, de quem somos em verdade, para que haja mérito efetivo nas conquistas diante das novas lições. O espírito reencarnante, para que possa estar em condições de justapor-se ao seio da mãezinha, ele não pode permanecer como ele se encontrava na vida espiritual. André Luiz, novamente, na obra Entre a Terra e o Céu, nos explica que a reencarnação, tanto quanto a desencarnação, é um choque biológico dos mais apreciáveis. Unida à matriz geradora do santuário materno, em busca da nova forma do novo corpinho, o perispírito sofre a influência de fortes correntes eletromagnéticas. Opa! Então o perispírito do neném que vai nascer sofre a influência da mãe? Será? Das vibrações da mãe? Que lhe impõe a redução automática. Então o perispírito vai ser forçado a se contrair, a um processo chamado ovoidização, justamente para que haja as condições necessárias na sua redução de se conectar molécula a molécula e vai se expandindo à medida que as moléculas vão se multiplicando no corpo físico e os órgãos sendo desenvolvidos. O corpo espiritual do espírito que vai reencarnar, unido ao da futura mamãe, passa então a sofrer uma diminuição progressiva na sua organização, até chegar à miniaturização. E essa interação da mente da mamãe com o do espírito, será que isso acontece? A interação permanente da mente do reencarnante, do bebê que vai nascer, com a mente da mãezinha, faz surgir na mãe uma infinidade de sugestões psíquicas, provocando emoções, ideias, comportamentos na personalidade feminina e também alguns estados anômalos em suas funções orgânicas. É natural, conversem com as mães de vários filhos. Será que todas tiveram cada gravidez com as mesmas sensações, com a mesma tranquilidade, com os mesmos momentos? Novamente, André Luiz, na obra Entre a Terra e o Céu, nos traz que a organização feminina durante a gestação sofre verdadeira enxertia mental. Não é difícil de nós compreendermos, nós temos dois espíritos muito próximos uns dos outros, com suas cargas energéticas, vibratórias. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo, ou seja, os pensamentos do bebê, do espírito do bebê, envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico. Vamos nos lembrar, para facilitar o nosso entendimento, quando nós estamos no estado de vigília, acordados, nós não temos consciência de quem somos de fato como espíritos. Quando estamos desdobrados ou pela mediunidade ou durante o sono, nós retornamos ao plano espiritual e readquirimos essa consciência. O bebê também, embora ele seja um bebê com as limitações impostas ao seu perispírito,
o bebê terá momentos de lucidez e continência, o espírito daquele bebê, em função do momento e das circunstâncias que ele estiver vivendo. E como é que será que acontece essa assimilação de vibrações desordenadas? E agora? Se a entidade espiritual, o bebê que vai nascer, que se acolhe no ventre da mãezinha, é de condição inferior, vamos imaginar um espírito, não necessariamente um espírito mau, um espírito em sofrimento, com raiva, com sede de vingança, com ódio, um espírito que foi abortado pela mãezinha, que foi traído, que foi perseguido, que foi caluniado, difamado, morto em outra vida ou algo semelhante. Então, se essa entidade que vem como bebê é de condição inferior, trazendo graves problemas da consciência culpada, é natural, e ele é inferior não porque foi perseguido pelas circunstâncias em que se encontra, com o ódio, com a sede de vingança, com o rancor, com as raivas. É natural que a mente da mãezinha venha a sofrer, pela assimilação das suas vibrações desordenadas, os estados de desequilíbrio, angústia, medo e perturbação. Daí, portanto, que algumas mães, durante a gravidez, têm problemas aparentemente de cunho puramente psicológico, mas muitas vezes são influências diretas que o espírito que vai reencarnar influem sobre a mãezinha. E André Luiz continua: a mulher grávida, além da prestação do serviço orgânico à entidade que se reencarna, ou seja, além de permitir que o novo espírito venha à vida com um novo corpo, ela é igualmente constrangida a suportar-lhe o contato espiritual, que sempre constitui um sacrifício quando se trata de alguém com escuros débitos de consciência. Então vamos imaginar como é para uma mãe que tem um contato direto, quando nós que estamos aqui, quando estamos perto de uma pessoa agressiva, uma pessoa transtornada, já experimentamos uma sensação ruim. E para a mãezinha, quando a pessoa transtornada, perturbada, e não estamos julgando o bebê, porque essa é a nossa condição ainda, nesse mundo em fase de transição planetária, a nossa condição evolutiva ainda é assim, muitos de nós estamos vendo a todo instante, com muito ódio, com muita mágoa, com muito rancor, muito ressentimento. Como será que isso vai influenciar a mãezinha? Então a mulher começa o exercício da dedicação materna, imaginando aquela situação em que o neném é um neném com raiva, com ódio, um rancor perturbado, que precisa de orientação, de acolhimento, de amor. E ela começa aquele exercício de dedicação, a caridade com aquele espírito reencarnante, mesmo sem saber, desde os primeiros minutos da concepção, amparando o bebê, mas sofrendo dele a influência psíquica. A associação mental dos dois é de tal profundidade que a mente da mãezinha acolhe os desequilíbrios da mente do bebê, nas mais diferentes situações, porque a mamãe passa a agir como uma verdadeira médium. Sim, ela está associando-se mentalmente a um outro espírito, em fenômeno de comunhão telepática profunda. O ministro Clarencio, na obra Entre o Céu e a Terra, nos esclarece: a gestante é uma criatura hipnotizada a longo prazo. Tem o campo psíquico invadido pelas impressões e vibrações do espírito que lhe ocupa as possibilidades para o serviço de reincorporação no mundo. Quando o futuro bebê, o futuro filho, não se encontra suficientemente equilibrado diante da lei, e isso acontece quase sempre, vale a pena a gente salientar, é o nosso caso inclusive, a mente maternal é suscetível de registrar os mais estranhos desequilíbrios, porque, tal qual um médium, a maneira de um médium, estará transmitindo opiniões e sensações à entidade que a empolga. Nós vamos perceber então que o destino do espírito reencarnante está verdadeiramente na sua mente. Para que a humanidade possa então entender a realidade espiritual da maternidade, duas ideias básicas devem ser aceitas e compreendidas. A primeira delas, que é a presença atuante de um espírito imortal ali. Não é um corpo, é um espírito imortal associado àquele novo corpo. E esse espírito conserva a sua individualidade nos milênios incessantes. O espírito não é criado no momento da concepção. O espírito multimilenar, para estar encarnando num planeta como o nosso, por exemplo, com inúmeras experiências reencarnatórias neste e em outros mundos,
chega um momento em que traz aquele acervo de vivências, de experiências. E o segundo ponto, a lei da reencarnação, que traça o destino de cada criatura dentro da lei de causa e efeito. Já na obra Ação e Reação, dessa vez, André Luiz esclarece que o destino, ao princípio de cada nova existência, está guardado na mente, registrado na mente. A alma humana é uma consciência formada, retratando em si as leis que governam a vida, e por esse motivo já dispõe até certo ponto de faculdades com que influir na genética, modificando-lhe a estrutura, porque a consciência responsável herda sempre de si mesma. Isso é muito interessante, a consciência vai sempre herdando de si mesma, das suas escolhas, ajustado às consciências que lhe são afins. Nossa mente, então, guarda consigo, em germe, os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis que a surpreenderão amanhã. Tudo o que nós fazemos, conforme já mencionamos, fica registrado no perispírito, no corpo espiritual. Assim, as falhas ocultas, os excessos não registrados pela sociedade, mas registrados em nós, no nosso corpo perispiritual, lá na frente, trarão a conta a ser quitada para que possamos progredir. Assim como ninguém fica para trás, nossos débitos também não ficam para trás. Nós podemos conquistar bônus com boas ações, com a reforma íntima verdadeira, com a mudança de atitudes, mas é preciso sempre estarmos conscientes da necessidade, do imperativo de que o nosso prontuário de registro está lá. E nós só vamos evoluir quando tivermos limpado o nosso próprio prontuário. E quando o reencarnante, por exemplo, é um espírito suicida? Como é que será que é a gravidez da mãezinha? Já pararam para pensar? Pois é. De que forma a mãe e filho se auto-influenciam num caso desse? Nós vamos ver aqui a experiência de um espírito reencarnante chamado Júlio. Ele é um ex-suicida. A fim de avaliarmos as consequências da enxertia mental entre a mente da mãezinha e de Júlio, o espírito reencarnante, no período da gravidez, vejamos os acontecimentos com a reencarnação dele, que é um ex-suicida, com dupla tentativa. Então, nesse caso, numa obra narrada espiritualmente, o espírito Júlio tentou se suicidar 2 vezes, através de envenenamento e através de afogamento, por causa do abandono afetivo da mulher amada, a qual hoje é Zulmira, que o acolhe no útero materno para uma nova encarnação. Então, Zulmira é uma mãe que está viabilizando a gestação daquele que foi seu companheiro amoroso em outra encarnação, mas que por alguma escolha de Zulmira, e não sabendo respeitá-lo, ou seja, a escolha de tentar o suicídio foi dele, de Júlio. Mas o que o levou a isso? Atitudes negativas, falta de compromisso, de respeito da parte dela. Então aqui nós verificamos o débito de ambos, tanto da mãe quanto do filho que tentaram o suicídio. E André Luiz esclarece: se Zulmira atua de maneira decisiva na formação do novo veículo do menino, ou seja, do novo corpo, o menino atua vigorosamente nela, estabelecendo fenômenos perturbadores em sua constituição de mulher. A permuta, a troca de impressões entre ambos é inevitável, e os padecimentos dele, os sofrimentos que ele trazia na garganta, local onde ele tentou, parte do corpo que ficou registrado no seu perispírito quando ele tentou se suicidar, o corpo se foi, mas aquele registro ficou no perispírito dele. Então ficou impresso na sua... Aquilo ali ele trazia na garganta também se manifestou na mente da mãezinha, que os reproduz no corpo em que se manifesta. E aí, o que vai acontecer? A corrente de troca entre mãe e filho não se circunscreve à alimentação de natureza material. Estende-se ao intercâmbio constante das sensações diversas. Os pensamentos da mãe guardam imensa força sobre o menino, tanto quanto os do neném revelam expressivo poder sobre a nova mãezinha. As mentes de um e de outro como que se justapõem, mantendo-se em permanente comunhão até que a natureza complete o serviço que lhe cabe no tempo. Então, a lei de causa e efeito reflete-se no corpo de Zulmira, da mãezinha, através de uma amidalite.
vão observar que é comum que mães, durante a gestação, apresentem patologias, doenças que não tinham antes. Nesse caso em particular, nos contam os espíritos benfeitores que deve-se justamente ao problema vibracional, da influência entre o neném e a mãezinha. O espírito vinculado ao neném e a mãezinha. Por quê? Porque essas disfunções da sua garganta no corpo perispiritual vêm em virtude da tentativa de suicídio por envenenamento, se reproduziram fielmente na garganta da mãe, provocando a dolorosa doença. É claro que nós vamos observar que quem tentou se suicidar foi ele. Então a mãe não vai sofrer as consequências do suicídio, mas como ela participou do processo e como aceitou ou teve a obrigação de recebê-lo como filho, vai haver uma influência. Ou seja, a mãe não vai estar pagando pelo erro do filho, mas o fato de trazer um filho naquela condição, no seu útero, vai fazer com que ela também tenha algum grau de sofrimento, demandando sacrifício e desprendimento. Zulmira, a mãe, estava recebendo no seu próprio cosmo mental e biofisiológico os resultados iniciais do seu erro afetivo do passado, porque ela estimulou Júlio ao suicídio pela forma como ela o tratou. Sempre nos encontramos com as nossas próprias obras, isso é algo maravilhoso que a doutrina espírita também nos ensina. Ou seja, ela, embora não tenha sido ela quem tentou se suicidar, ela contribuiu para que ele buscasse essa fuga, esse momento de covardia. Então ela também tinha responsabilidade e por conta disso, nas regras da justiça divina, ela na gravidez, além de trazer aquele filho, e talvez a relação viesse a ser muito difícil depois, mas estamos aqui dando a ênfase exclusivamente na gravidez, a mãezinha vai sofrer aquilo ali também. Nossos filhos são companheiros de vidas passadas e nós esquecemos disso, né? Nossa, mas esse filho é complicado, não é isso, eu queria que fosse assim, eu queria que fosse assado. Nossos filhos são companheiros de vidas passadas que retornam ao nosso convívio, necessitando, em sua grande maioria, de reajuste e de resgate, reconciliação e educação. André Luiz novamente pontua que Zulmira, a mãezinha em questão, incompreensivelmente para ela não tinha o conhecimento que nós estamos compartilhando nessa noite, havia contraído perigosa amidalite. Sofria muito. Por 6 dias consecutivos, informou nossa amiga inquieta, achava-se no trabalho de vigilância. Esforçara-se, quanto lhe era possível, por liberá-la de semelhante aborrecimento físico, entretanto, via baldadas todas as providências. Zulmira, a mãe, no leito demorava-se em aflitiva prostração. Cabelos em desalinho, olheiras arroxeadas e faces rubras de febre, parecia aguardar a chegada de alguém que auxiliasse na liberação da crise. A supuração das amígdalas poluíra-lhe o hálito e lhe impunha dores lancinantes. Ação e reação. É preciso saber, então, suportar com fé. E aí, a gente vendo isso, como a gente tem que realmente valorizar as nossas mães. É preciso suportar com fé, com paciência, resignação, entendimento espiritual, este período maravilhoso de exercício de renúncia maternal. Clarencio, o ministro Clarencio, continua nos explicando. O organismo materno, absorvendo as emanações da entidade reencarnante, ou seja, do filhinho, funciona como um exaustor de fluidos em desintegração. Fluidos esses que nem sempre são aprazíveis ou facilmente suportáveis pela sensibilidade feminina. Daí a razão dos engulhos, aqueles enjoos que muitas mulheres têm em algumas das suas gravidez, frequentes de tratamento até agora muito difícil. Tem mulheres que têm uma gravidez, nossa, não tem nada, dormindo igual um bebê, e tem outras que têm enjoo, aquelas náuseas, e a gente fica, o que está acontecendo? O que está acontecendo? A ciência terrestre, portanto, percebe ainda que de muito longe há a influência sutil e poderosa da mente sobre as células, nos órgãos e nas funções do corpo humano. Acusam-se distúrbios variados e as enfermidades do organismo em função de tensões emocionais sistemáticas, de uma crise de cólera, de uma discussão acalorada, do estado de profunda irritação, uma pessoa que tem irritação persistente.
Mas apesar de estar penetrando no terreno das causas profundas, a ciência humana ainda sabe muito pouco sobre o espírito, o corpo perispiritual, a mente com seus recursos, poder e manifestação intangíveis, a reencarnação e a justiça divina. No início do processo de formação do embrião, quando a matéria ainda mais flexível, a força mental da gestante inconscientemente, em virtude da sua ideia fixa, persistente em alguma coisa, a mãe muito nervosa, ansiosa, muito preocupada com alguma coisa, ela pode deixar marcas no feto, as quais vão se desenvolver e apresentar no corpo do bebê. E o espírito Clarencio observa: de semelhante associação procedem os chamados, entre aspas, sinais de nascença. Certos estados íntimos da mulher alcançam, de algum modo, o princípio fetal, marcando-o para além da existência, para a existência inteira. É que o trabalho da maternidade se assemelha a delicado processo de modelagem, requisitando, por isso, muita cautela e harmonia para que a tarefa seja perfeita. Interessante, temos uma sobrinha que nasceu com um sinal de nascença um pouco menor do que esse, mas depois na adolescência ele foi encolhendo e desapareceu. Mas a gente não procura explicações e vem a espiritualidade nos alertar sobre isso. A mente comanda e supervisiona todas as atividades do organismo físico, com resultados positivos para a saúde orgânica ou para o surgimento de enfermidades, de doenças, tanto no corpo da mãe quanto no do bebê. E André Luiz nos esclarece, já nos aproximando do fim. Da mente, clareada pela razão, sede dos princípios superiores que governam a individualidade, partem as forças que asseguram o equilíbrio orgânico. Por intermédio de raios ainda inabordáveis, a investigação, a perquisição humana, raios esses que vitalizam os centros perispiríticos, os centros de força que apresentamos no início, em cujos meandros se localizam as chamadas glândulas endócrinas, que, a seu turno, despendem recursos que nos garantem a estabilidade do campo celular, da nossa saúde. Como é óbvio, nas criaturas encarnadas, esses elementos se consubstanciam nos hormônios diversos, que atuam sobre todos os órgãos do corpo através do sangue. É interessante quando o conhecimento da ciência se torna um pouco mais acessível para nós, fica mais fácil nós conseguimos compreender essas explicações também. Se o espírito que vai reencarnar, por outro lado, é um espírito de posição elevada, um espírito mais esclarecido, com respeitáveis valores, virtudes e méritos que ele adquiriu ao longo da sua existência, o estado íntimo da mãezinha, logicamente, vai ser de indefiníveis alegrias, aquela gravidez, uau, maravilhoso, otimismo, serenidade, em função de assimilar o seu campo mental e as riquezas espirituais de luz, de amor e de harmonia provenientes da mente do bebê. E Clarencio esclarece novamente: se o filho é senhor de larga evolução e dono de elogiáveis qualidades morais, consegue auxiliar o campo materno, prodigalizando-lhe sublimadas emoções, convertendo a maternidade habitualmente dolorosa em estação de esperanças e alegrias intraduzíveis. Eis a razão porque algumas vezes a gravidez é muito tranquila e algumas vezes é bem desafiadora. E o pai? Qual o papel dos pais? Por isso que nós temos que valorizar ainda mais as mães, porque os pais podem e devem contribuir, mas eu não diria o fardo ou o ônus, mas a missão de receber dentro de si aquele corpo associado a um espírito, alimentá-lo, protegê-lo, ampará-lo, acarinhá-lo durante todo aquele tempo, é digno da nossa eterna gratidão. E novamente André Luiz vai nos pontuar na obra Entre a Terra e o Céu. A esposa, por devotamento ao companheiro, ao marido, cede facilmente à necessidade da alma que volta ao reduto doméstico para fins regeneradores. E, em se tratando de alguém com intensa afinidade junto do companheiro, vê-se o marido docemente impulsionado a oferecer maior coeficiente afetivo à companheira, de vez que se sente envolvido por duplas forças de atração, ou forças duplas, tanto do bebê quanto da mãe. Ou seja,
O marido tem um papel importante e muitas vezes na ignorância, a mulher, essa mulher está com muita frescura, está muito enjoada, está muita coisa. Não. Claro, quando há uma simpatia natural com o bebê, com o espírito que vai nascer, fica tudo fácil ser companheiro, mas é obrigação, porque a maior parte do trabalho está sendo feito pela mãe. Não é maior no sentido de 51%, 99% do trabalho é feito pela mãe. Então o marido, o companheiro, tem que estar presente amparando. Fica muito fácil quando há afinidade. E quando não há afinidade? E quando o pai é o desafeto do espírito que vem? A responsabilidade de estar apoiando a mãe mais e mais. E aí, já concluindo, nós vamos ver a necessidade do conhecimento espírita para pais e mães nesse contexto. O amor de Deus nos permite a maternidade para que nós possamos reencarnar. Com o conhecimento das leis espirituais, da importância dos valores da fé raciocinada, tal qual a doutrina espírita nos propicia, a fé viva no coração, a mulher gestante e o marido, não esqueçamos, irão desenvolver a sua função, a sua visão, além dos fenômenos do corpo físico, e vão perceber quanto podem colaborar positivamente com aquele espírito que vai nascer, seja ele tranquilo ou enfrentando desafios por ignorância ou por escolhas equivocadas. Na condição temporária, nossos filhos estão nossos filhos. O que vai acontecer na próxima encarnação, que sejam nossos amigos. Na condição temporária de filho a ser amado, assistido e educado, desde os primeiros instantes da concepção. Os filhos são companheiros de evolução que são colocados temporariamente sob o cuidado dos pais. Aqui, a finalidade é ajudar a ambos o próprio desenvolvimento na vida terrena, pai, mãe e filho. Logo, o crescimento e o aprendizado são mútuos. Filhos aprendem com os pais, pais também aprendem com os filhos. Vamos nos lembrar então das nossas mães, como são, como tenham sido, as mães ausentes, as mães presentes, as mães carinhosas, as mães duras, rigorosas, aquelas que não conseguiram amar, que não sabiam falar, que não sabiam ouvir, aquelas que eram violentas, aquelas que eram carinhosas. Vamos nos lembrar que com essa alegria, ou apesar das recordações amargas, graças a elas, nós estamos aqui. E com a maternidade, é uma bênção de Deus, como quer que tenha sido a sua mãe, presente ou ausente, viva ou desencarnada. Lembremos-nos de que tudo que vem de Deus é amor. Tudo que vem de Deus é para o nosso bem. E graças às nossas mães, de um jeito ou de outro, hoje estamos aqui. Muito obrigado. Que Deus nos abençoe. Vamos nos permitir, após estes momentos de reflexão, em busca do conhecimento que a doutrina espírita nos permite, elevar ainda mais os nossos pensamentos, mentalizando a imagem do nosso querido Mestre Jesus. Senhor Jesus, amado Mestre, obrigado pela oportunidade de conhecer, de estudar, aprender e compreender a cada novo dia o que a ciência, a doutrina espírita nos traz. Compreendendo hoje o papel maravilhoso das maravilhosas mães, como quer que tenham enfrentado esse desafio. É graças a elas que aqui nos encontramos e por isso agradecemos. Pedimos por todas as mães, pelas mães felizes, pelas mães alegres, sem nos esquecermos das mães que sofrem, das mãezinhas que desencarnadas oram e imploram o acolhimento, o abraço aos seus filhos, que por escolhas equivocadas encontram-se nos presídios, nos ambientes das drogas, no sofrimento, na violência. Abençoadas mães que com o passar do tempo não nos esquecem.
A cada nova experiência, vamos convivendo com essas criaturas maravilhosas que nos carregam nas suas entranhas, que nos afagam como podem, que nos concebem como a vida permite e que, se ainda não são perfeitas, merecem mesmo assim o nosso amor incondicional. Ampara, Senhor, a todas as mães presentes, as mães ausentes, as infelizes, as mães contentes, porque no final de cada nova jornada vamos compreender que, aprendendo uns com os outros, seguiremos em frente, crescendo, evoluindo, aprendendo a nos amar. Que a tua paz, o teu amor sejam sempre a nossa inspiração, que possamos estar aqui em novos desafios, prontos a aprender, prontos para servir. Muito obrigado, que assim seja.